Liturgia do dia 9 de maio de 2022, segunda-feira da quarta semana da Páscoa. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas quatro pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois, a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Os 6 irmãos que estavam aqui me acompanharam, e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 41. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus, por vós, ó meu Deus, por vós, ó meu Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus, por vós, ó meu Deus.
A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus, de ver a face de Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus, por vós, ó meu Deus. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus, por vós, ó meu Deus. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus, por vós, ó meu Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O batismo de Cornélio e da sua família, passo decisivo na abertura do Evangelho aos pagãos, foi oficialmente comunicado às autoridades da Igreja de Jerusalém. Mas os ambientes judeu-cristãos levantaram problemas, e quando Pedro chegou a Jerusalém, pediram-lhe explicações. Embora sendo a máxima autoridade na Igreja, o apóstolo não queria agir de modo independente e caprichoso. Por isso, explica o passo dado e as motivações do mesmo. Não conta todo o episódio, mas apenas os pormenores que julga necessários
para sua compreensão. Além do próprio testemunho, acrescenta o de 6 irmãos que o acompanham e lembra as palavras de Jesus antes da ascensão: Vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo. A efusão do Espírito incluía os pagãos. Os argumentos de Pedro acalmam os seus opositores. Estes reconhecem a ação de Deus e verificam que a penitência em ordem à vida também é concedida aos gentios, que não precisam se tornar previamente judeus, nem ser circuncidados e observar a lei. A missão entre os pagãos ficava oficialmente autorizada. A ação de Pedro, que inicia a missão entre os gentios, uma vez aprovada pela Igreja, torna-se ação da própria Igreja. Mais ainda, sendo Cornélio romano, Lucas também insinua a boa relação entre os primeiros cristãos e as autoridades romanas, a tolerância do Estado frente à Igreja, decisiva na história do cristianismo. No Evangelho, essa parábola é dirigida por Jesus não aos judeus, mas aos fariseus, com quem mantinha controvérsias por causa da sua dignidade divina, da fé exigida aos homens e da atitude de recusa que, em relação a ele, mantinham os dirigentes de Israel. Os fariseus são os pastores que não entraram pela porta. São, pois, ladrões e salteadores. Jesus é o único pastor que entra pela porta, que é a própria porta do redil. As diversas analogias que aparecem na alegoria têm por fim realçar a autoridade de Jesus, cuja finalidade é apenas o bem-estar das suas ovelhas. A quem se entrega sem reserva, dá a vida por elas. A autoridade dos fariseus não é legítima, porque se baseava numa interpretação da lei que esmagava o povo em vez de o libertar. Os fariseus buscavam o seu próprio interesse e não o do povo. Jesus é pastor legítimo, porque está preocupado com as ovelhas. Veio para servi-las e não para ser servido por elas. Conhece-as e elas conhecem-no. Conhecem a sua voz. Tem dele um conhecimento amoroso. Jesus, o bom pastor, não procura dominar, não exige renúncia à nossa dignidade, apenas pede que tenhamos confiança nele para chegarmos à meta, as pastagens eternas. O Evangelho de vez em quando fala de mortificação. Podemos até cair na tentação de pensar que o Senhor veio para nos complicar a vida, para nos fazer sofrer e morrer, e que a vida cristã é mutilação. Hoje o Senhor tira-nos todas essas dúvidas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se nos pede algum sacrifício, se nos convida a carregar a cruz, é por razões positivas e para termos uma vida de maior plenitude. É o que nos diz na alegoria da videira. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Ele poda o ramo que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No Evangelho de hoje, Jesus apresenta-se como bom pastor. Não é um pastor à maneira dos dirigentes de Israel, que dispersam e extraviam o rebanho, e que se apacentam a si mesmos. É um pastor plenamente solidário com as suas ovelhas, a ponto de dar a vida por elas. É um pastor que conhece as pastagens eternas e o caminho para chegar lá. É um pastor diferente. Podemos deixar-nos guiar por ele, porque não pretende dominar. Não quer fazer-nos seus súditos. Não pede renúncia à nossa própria dignidade. Apenas pede que nos fiemos dele, que confiemos nele,
para chegarmos à meta. É um pastor desapegado do poder e completamente entregue à orientação mansa e segura das ovelhas, pelas quais dá a sua vida. Para o rebanho de Jesus são convidados todos os povos da terra. É o que nos mostra a conversão de Cornélio, um pagão romano. Como afirma Pedro, Deus não faz acepção de pessoas. Para ele, não há discriminação por razões sociais ou de qualquer outro tipo. Pedro, como judeu, sabia que era ilegal entrar na casa de um pagão, do modo como o fez. Mas a visão que teve em Jope fez-lhe dar-se conta de que essa ilegalidade tinha desaparecido com a morte e a ressurreição do Senhor. A salvação realizada por Jesus é para todos. Ninguém é excluído. Jesus ressuscitado é o Senhor de todos, e a todo o que nele crê são perdoados os pecados. Pedro tem uma prova clara de tudo isso, quando ao discursar em casa de Cornélio, vê realizar-se o novo Pentecostes. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós ao princípio. É o Pentecostes pagão, em comparação com o Pentecostes judeu. Trata-se de um acontecimento decisivo para a missão entre os pagãos. Como poderiam negar-se às águas do batismo aqueles a quem Deus concedera o Espírito? Será um argumento de Pedro diante da Igreja de Jerusalém. Se a vocação à fé e ao batismo é para todos, então também todos os que já têm fé e são batizados têm o dever da missão. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Deus de bondade infinita, que pela humilhação de vosso Filho levantastes o mundo decaído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.